Salmos capítulo 14. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Deus, de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Amém? Deus sentar, Deus fala ao nosso coração. O tema da mensagem nessa noite, com base aqui no Salmo 14, irmãos, é a corrupção do homem e a salvação de Deus. A corrupção do homem, a maldade, a malignidade, a perversidade do homem e a salvação de Deus, ou a redenção deste homem que é caído, que é pecador, que é insensato, como diz aqui o texto, que é louco, que fala no seu coração: não há Deus, não quero Deus, que vive uma vida como se Deus não existisse. As pessoas hoje, meus irmãos, vivem uma vida como se não houvesse uma prestação de contas. E o ensino da palavra de Deus é bem claro, que haverá um dia de juízo, um dia de julgamento, um dia em que nós, todos os seres humanos, iremos prestar contas a Deus. O pior, irmãos, que o texto fala aqui, quando ele diz, verso 1, diz o insensato no seu coração: não há Deus. Ele aqui não está se referindo, irmão, somente àquele ateu que diz que Deus não existe, mas ele está se referindo àquelas pessoas que sabem que Deus existe, mas que vivem como se ele não existisse, como se um dia eles não fossem dar contas de tudo que eles têm feito aqui sobre a terra. Ou seja, é o que alguns teólogos chamam de ateus praticantes. Tem o ateu teórico, né, aquele que estuda e diz que Deus não existe, e tem o praticante. O que é o ateu praticante? É aquele que vive como se Deus não existisse, mesmo proferindo: não, acredita em Deus, mas com as suas obras o negam. Paulo diz lá em Tito, capítulo 1, verso 16, o seguinte: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ou seja, professam: Deus existe, mas com as suas obras o negam. Esses, irmãos, é o tipo de ateu, né, vamos dizer assim, em que o texto no Salmo 14 está se referindo. Aqueles homens que negam por suas obras a Deus, agindo como se não houvesse uma prestação de contas. Certo? A pessoa ateia prática é essa, que renunciou a uma aliança com Deus e, consequentemente, ela renuncia, além de renunciar a um acordo com Deus, um pacto com Deus, ela renuncia
o próprio Deus. Essa palavra vem aqui, insensato. No hebraico existem 3 palavras para insensato, que significa insensato. Existe uma palavra chamada quesil, que é o insensato, que é lerdo e estúpido. Existe uma palavra em hebraico que se diz elil, que é o insensato, que é irracional e é pervertido. E existe uma outra palavra, nabal, que é a pessoa bruta, semelhante a um animal teimoso. A palavra insensato aqui, irmãos, ela é traduzida do nabal, ou seja, que significa uma pessoa bruta, uma pessoa teimosa. Não é aquela que não tem conhecimento que Deus existe. É aquela que é teimosa, sabe que Deus existe, mas é como se não existisse para ela. Então, o insensato aqui é esse. É um homem grosseiro, é um homem teimoso, que sabe o bem que tem que fazer, mas não faz. Sabe que Deus existe, mas não liga para isso, não reflete sobre isso, que um dia haverá uma prestação de contas. Irmãos, Nabal é uma pessoa tola, que carece de temor de Deus. É uma pessoa que é até inteligente, mas que ela tem uma carência. O quê? O temor do Senhor. Ela não teme a Deus. Ela não respeita a Deus. Inclusive, Nabal é o nome de um homem a quem o rei Davi, quando fugia de Saul, foi pedir ajuda. Pediu ajuda a um tal Nabal, que era um fazendeiro. Davi estava com fome, seus homens, seus guerreiros, estavam com fome e pediu ajuda a esse Nabal. E o homem, apesar de Davi ter ajudado ele, na hora que Davi mais precisou, ele disse não. Fez uma maldade, foi ruim mesmo, só para fazer o mal. Ele disse não te ajudo. Tendo condições, tendo leite, tendo alimento, não ajudou Davi. Esse era o Nabal, o homem que não ajudou Davi, que é a mesma palavrinha que é usada aqui para insensato. Ou seja, esse homem sabia que deveria ajudar Davi, porque Davi era seu amigo. Davi o ajudara quando ele precisou. Mas, de livre e espontânea vontade, ele disse não ajuda. E Davi passou mais umas noites de fome por causa dele. Meus irmãos com uma águazinha. Irmãos, fiquem sempre aqui abastecendo, viu? Vou trazer logo 2, deixar logo aqui, tá bom? Obrigado. Esse é o Nabal, meus irmãos. A insensatez da Bíblia, irmãos, não é uma questão de limitação intelectual, é uma questão de transgredir o mandamento de Deus. Ou seja, não é aquele cara ignorante, que não sabe, que não tem conhecimento de Deus, que não sabe que há um Criador, que a árvore existe porque Deus criou. Não. O ignorante aqui, ou o insensato aqui, irmãos, é aquele que decide desobedecer a Deus. Amém? Esse é o ateu que nesse texto aqui está sendo referido. É aquele que mantém os olhos do seu coração fechados para Deus e para as coisas à sua volta. Sabe, eu passei a minha lua de mel agora eu esqueci o nome. Nesse Guaramiranga não, Guaramiranga é serra, não é naquelas praias, que é bem conhecida aqui no Ceará. Não, é uma mais conhecida ainda. Toda rodeada de água, os Jericoacoara. Foi lá. Irmãos, uma coisa é você chegar aqui na praia de Iracema, Beira-Mar e olhar para o mar. Outra coisa é lá, irmãos. Compara não. Vocês, irmãos, já foram lá? Já foram? Não, né? Você chega no local lá alto, irmãos, quando você olha, meu Deus do céu, é assim, rodeada. Você vê só água, a todo lado. O negócio daquele ali subir, meu amigo, já era.
É impressionante, o pôr do sol de lá é diferente, irmãos. As próprias dunas parecem uma parede assim, ó. Ela ela não é inclinada, ela é mais assim reta, né? Então assim, é algo assim impressionante. Quando a gente chega lá, irmãos, e vê aquilo ali, tem como você me dizer que foi do nada aquilo ali, que não há um criador? Não tem como, alguém criou, foi Deus. Mas o insensato aqui, ele fecha os olhos para isso. Não, veio do nada, nós vimos um macaco e acabou-se. É isso que ele diz aqui. Esse aqui é o tipo de homem que diz o coração: não há Deus. É como se ele estivesse negando Deus. No hebraico não tem nem essa palavra existir, o ápice de existir. É só assim, não Deus. Como se ele estivesse só negando. Não quero saber de Deus. Vou viver minha vida, não quero saber de religião, não quero saber de Deus. Perdão, irmãos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele vai traçar bem o perfil desses ateus práticos lá em Romanos capítulo 1, verso 18. Quando ele diz que tem homens que detêm a verdade pela injustiça. Tem homens que aquilo que de Deus pode se conhecer e é manifesto entre eles negam. Certo? São pessoas que têm um conhecimento de Deus, olhando a natureza, mas não querem saber. E por isso as obras dele a gente vai ver aqui. São abomináveis. Glória a Deus. Olha o verso 1. Diz o insensato no seu coração. O que ele diz? Não há Deus. Não quero saber de Deus. Agora isso tem consequências. Quando o homem ele não quer saber de Deus, irmãos, tem consequências. Quais são as consequências? Olha aí, ó. Corrompem-se. Praticam abominação. E já não há quem faça o bem. Quando o homem se distancia de Deus, ele se torna um monstro. Se Deus não existe, eu não vou ser condenado, eu não vou ser julgado. A vida que é aqui, se acaba aqui. E acabou-se. E ainda que acredita no inferno, parece que está tão bêbado, né, que leva a queda e nem sente a dor. Ou seja, é como se o inferno não existisse. O homem se distancia de Deus. O que acontece, irmãos? Se corrompe. E essa palavra se corromper significa se decompor, apodrecer, deteriorar. É como um cadáver que está ali ao relento há alguns dias e começa a apodrecer, a cheirar mal, a estourar, a encher de bicho, né? Assim a humanidade longe de Deus. E a gente está vendo um exemplo bem claro, irmãos, nesses dias, nesses ataques em Israel. Terroristas pegando crianças inocentes, trancando em gaiolas e pegando essas crianças e cortando o pescoço, a cabeça fora. Ou seja, é o homem no seu pior estado, abusando, destruindo a vida de crianças. Seres que não tem como se defender. É o homem completamente podre, apodrecendo. Ou seja, o homem diz: não há Deus, eu não quero saber do Deus cristão, do Deus de Israel. Se distancia dele. O que acontece? Se corrompe. E o texto continua dizendo: e pratica abominação. Ou seja, além do interior dele ser podre, o exterior reflete o que está dentro. Eles vão praticar o que é abominação. Você sabe o que é uma coisa abominável? É uma coisa que ninguém nem aguenta nem ver, irmãos. Tão terrível que é. Mas o homem ele pode chegar num estado tal que ele vai ter prazer naquilo ali.
Ele pratica aquilo ali gostando. É prazeroso para ele, ou seja, pratica a abominação. E o texto diz: já não há quem faz o bem. É o que ele está dizendo aqui. Agora, meus irmãos, com esse texto aqui a gente entende que o homem, ele é mau. No verso 2 ele diz assim, ó: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens para ver se há quem entenda. Deus olha do céu, né? Deus não está cego não, irmãos. E ele olha e diz: será que há quem entenda? Será que há quem busque a Deus? É o verso 2. Será que tem gente buscando a Deus? É o que ele fala aqui, irmãos. Ou seja, o homem está alienado de Deus. Pessoas que realmente agem como se Deus não existisse, não busca a Deus, não ora, ou se ora de maneira errada, certo? No 3 ele diz: todos se extraviaram, juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Com esse texto aqui, meus irmãos, a gente aprende que a depravação do homem ela é geral. Quando Deus olha do céu, um homem sem Deus, e assim éramos nós, não tem ninguém fazendo bem. Mas aí, mas você vê pessoas de outra religião ajudando pobres, você vê ateus ajudando pobres. Como é que não há quem faça o bem, Fabiano? É porque as boas obras, irmãos, elas não podem nos justificar diante de Deus. Boas obras não podem nos salvar diante de Deus. O homem ele é bom para o seu filho, sua família, para ele mesmo. Pode até ser bom para um pobrezinho, mas vá se comparar a Deus, meu amigo. Que Deus exige, que Deus quer. E quando Deus olha dessa ótica, ele conclui: não há quem faça o bem. Até o bem que o homem faz, por detrás tem interesse. Se salvar. Então ele não está fazendo o bem, né, para misericórdia daquela pessoa ali, não. Ele quer se salvar. Tem religiões que pregam isso. Que por boas obras você se salva. Catolicismo, espiritismo. Tá certo, irmãos? Então tem religiões que pregam isso. Mas quando Deus olha do céu essas boas obras, irmãos, ele diz: não tem quem faça o bem, tudo é por interesse. Eu lembro até de um vídeo de um político, né, que tinha ficado inelegível por roubar. Aí estava lá de novo, né? Tinha passado um tempo lá, obrigado. Estava lá de novo. Aí ele: eu roubei, mas foi para ajudar os pobres, olha. Os outros roubam, mas é para eles, eu não. Eu roubei para quem? Para ajudar. Ou seja, né, eu estou justificado aqui. Tem cada entendimento, né, meu irmão? Tem cada cidadão no mundo, né? Então, assim, Deus, quando vê tudo isso, irmãos, a conclusão de Deus, o diagnóstico do médico, não tem nenhum que preste. Por isso a Bíblia diz que Deus se ira todo dia. Todo dia está para... Mas espera o homem se converter. Mas todo dia, Salmo 7 vai dizer: Deus está irado, com raiva. E aí, meus irmãos, será que nós temos sido ateus práticos? Deus livre, né? Ou seja, será que nós temos vivido uma vida como se a gente não fosse dar contas a Deus do que a gente faz? Não, agora eu sou de Jesus, posso fazer o que eu quiser. Será que é assim? Não. O primeiro que vai passar pelo cerolzinho, meu amigo, é a gente. Certo? O primeiro a ser julgado é o povo de Deus.
Quanto mais os ricos lá fora, né? Mas vai começar por nós, irmãos. Então vamos viver uma vida analisando nossas atitudes, pois elas podem indicar se a gente está longe de Deus ou não. Com as minhas atitudes eu vou dizer não a Deus, não quero saber de Deus, por mais que eu venha para a igreja. Eu venho aqui para a igreja, mas ao sair daqui, meu amigo, é beber, é se drogar, é prostituição, é o que é errado, é roubar. Que religião, essa religião serve para quê? Para nada, irmãos. Seja igreja evangélica, católica, seja a religião que for. Não serve de nada. Aí o papai está olhando do céu, qual é a conclusão dele? Não tem nenhum que preste, nenhum sequer. Ou seja, se fosse por causa dos pecados mandar para o inferno, meu amigo, já era. Não tem nem quem faça subir. Até as boas obras dele, para Deus não é nada. As boas obras do ímpio, não é? Ápice significa nada para Deus. Quanto mais moeda para comprar salvação, que é o que muitos pensam. Certo? Agora vamos lá, ó. O que esses ímpios fazem? Oprimem o povo pobre, mas em especial eles oprimem o povo de Deus. Olha o verso 4. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Olha aí o que ele está dizendo. Acaso eles não entendem os obreiros da iniquidade? Tem os obreiros da casa do Senhor, que faz a obra de Deus, e tem os obreiros do diabo, irmãos, da iniquidade, do pecado, governadores, muitos aqui ao nosso redor, estão trabalhando, servindo. A quem? Ao diabo. E eles vão ter o salário deles. O que é o salário do pecado? Pronto. É justamente o salário do trabalhador. Paulo está usando essa figura. Eles estão trabalhando para quê? Para a morte deles. Obreiros da iniquidade. Ele fala aqui, ó, que devoram o meu povo. Aqui talvez falando de nações vizinhas que vinham contra Israel, como Israel está sendo atacado agora. E um grupo ataca e outro se aproveita e ataca também. Aí um outro país se aproveita e ataca também, devorando o povo de Deus, os filhos lá de Abraão. Nós como igreja, muitas vezes as pessoas nos levam a pagode, quer humilhar, quer ridicularizar a nossa religião. O que é isso aí? São os obreiros da iniquidade, que devoram o povo de Deus como se estivesse comendo pão. Isso aqui é uma figura de linguagem, dizendo que eles trabalham para quê? Para destruir a igreja, para destruir Israel. Mas fique ele sabendo, fique o diabo sabendo, irmãos, que nem Israel vai ser destruída e muito menos a igreja. Jesus disse que as portas do inferno, irmãos, não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? Tenha medo não. Se gosta de Israel, ame e ame também os palestinos, que a maioria tem nada a ver, é um grupo terrorista que se levanta entre eles lá. Mas nem se preocupe, meu amigo. Israel não vai ser varrida do mapa nunca. Nunca, irmãos. Israel foi massacrada por Babilônia. Israel é bem pequenininho. Paizinho, tamanho de Sergipe, aqui, Brasil. Foi massacrada no passado por Babilônia. Foi massacrada pelos Medo-Persas. Foi massacrada pela Síria. Agora me pergunte, cadê a Babilônia? Cadê o Medo-Persa? Cadê a Síria, irmãos? Desapareceram. Agora me pergunte, cadê Israel? Está lá, lutando lá. Que ninguém, irmãos, pode impedir o plano de Deus. Não tem como. Você sabe o que é os maiores impérios do mundo irem contra Israel?
e se acabaram, meu amigo. E cadê Israel? Tá lá. E aí? Quem vai tirar aquele povo de lá? Eles têm um direito legal da terra. É a Canaã que Deus deu, irmãos. É deles. E acabou-se. Vamos continuar aqui. Então preste atenção. São obreiros da iniquidade que querem devorar o povo de Deus. Ele diz assim: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade? Certo? No 5 diz: tornar-se-ão um grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Ele vai falar aqui. Eles não buscam a Deus, irmãos. Esses obreiros da iniquidade. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade? Aí ele diz no final que não invocam o Senhor. Esses aí que não querem saber de Deus não entendem, não. Que o povo é meu, que a igreja é minha, que eu permito o sofrimento, mas não permito que se acabe. Eles não entendem. Ele está dizendo aqui no verso 6, ó: meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Certo? Então estamos olhando o que está acontecendo com Israel, vemos o que acontece com a igreja do Senhor ao redor do mundo, irmãos. Mas nós temos um refúgio. O mesmo Deus de Israel é o nosso Deus. Esse é o motivo para a gente orar por eles. A gente tem uma dívida espiritual, irmãos, sem tamanho com Israel. De lá veio o Salvador, Senhor Jesus Cristo. De lá, irmãos, veio a nação cujo pai é Abraão, que é o nosso pai também. Lembra quando Deus disse: Abraão, olha as estrelas do céu, assim vai ser a tua descendência. Deus está falando de quem? De Israel e da igreja. Nós, por causa da fé de um homem, surgiu a nação de Israel. Então lá, e por causa da fé desse mesmo nome, nós estamos aqui nessa noite, irmãos. Porque de Abraão veio o Senhor Jesus Cristo, de Israel veio Jesus. E por isso, irmãos, Deus é o nosso refúgio. Amém? Ó, tem muita maldade no mundo, irmãos, mas você tem um refúgio. Temos um lugar seguro. Temos um ombro onde a gente pode chorar. É um ombro de Deus. A nossa segurança está em Deus. Não confie nele. Ele diz no 6: meteis a ridículo. Vocês ridicularizam o conselho dos humildes, do povo humilde. Mas o Senhor é o seu refúgio. Israel, antes de atacar a faixa de Gaza, eles avisam. Eles avisam, irmãos. Por quê? Porque lá quase 50% da população é criança e pré-adolescente, de 0 a 14 anos. Mas eles têm que se defender. E aí? Eles avisam para que esse povo saia. E os bichos lá são tão ruins que não deixam eles saírem. Para depois estar culpando Israel. Certo? Ou seja, é um povo que assim, claro que são pecadores que negam a Jesus, mas que pelo menos tem mostrado, irmãos, ter um temor e não simplesmente partiu para o massacre. Vamos matar também todo mundo. Não, porque tem muita gente inocente na Palestina, lá, na faixa de Gaza, apesar da briga, da contenda. Certo? E é esse povo que é humilde, que busca Deus, que faz parte da igreja de Jesus, irmãos, o Senhor é refúgio. O Senhor é o nosso refúgio, aquele que nos ajuda. Aí eu pergunto, como é que está, irmãos, a nossa relação com essas pessoas, com esses ímpios, que a vontade que dá é de manda logo para o inferno, Jesus, manda logo tudo para o inferno, essa desgraça. Manda logo tudo para o inferno. É assim que a gente tem tratado, irmãos. As pessoas, eles tratam as pessoas como objetos.
usa as crianças, usa os velhos, como escudo humano, como objeto, os reféns, e até mesmo que está ao nosso redor. Até mesmo a gente, se não tiver cuidado. A gente tem um empregado, alguém que ajuda a gente quer explorar às vezes. Ou tem um patrão que nos paga e a gente não trabalha como era para pagar, é só para no finalzinho do mês, ou da quinzena, né? Ou no final da semana ter o dinheirinho, mas não faz o que é para fazer. Ou seja, a gente está usando pessoas como objetos. Aí a pergunta é, como é que você tem tratado as pessoas ao seu redor? Tanto os ímpios que têm caminhado para o inferno, às vezes está dentro da nossa própria casa, quanto também as pessoas que não são ímpias, são às vezes até da igreja. Como a gente tem tratado as pessoas, irmãos? É o que eu pergunto aqui. Por quê? Porque Deus está vendo tudo. E Ele tem um tratamento correto para dar a todos nós. Certo? Não ache que aquilo que eles estão fazendo, ou que nós estamos fazendo, irmãos, está longe dos olhos de Deus, que não está. Como é que ele começa o salmo aqui, irmãos? Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Olha o verso 2. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. Preste atenção que Deus está vendo. Vendo o quê? Coração. Quem é que está dizendo aqui? Diz o insensato no seu coração. Quem foi que viu? Quem é que consegue ver a mente do homem? Os pensamentos, a intenção do coração. É Deus, irmãos. Deus é que vê. Deus, ele quando olha para nós, quando olha para o homem, ele não vê a aparência. Vixe, está bonito, está bonita, está bem vestido. Parece ser uma boa pessoa, né? A gente avalia logo. Não, fulano anda direitinho, vestidinho. Aí depois você descobre, é um político. Né? Deus, irmãos, ele não olha a aparência, não. Ele olha o coração, irmãos. Quando a gente vê o exterior bem bonitinho, lavadinho, limpinho, Deus, quando olha dentro, vê a podridão. E a carniça que está lá apodrecendo, a maldade. É assim que Deus vai nos julgar, irmão. Vai julgar o homem. Pelos pensamentos, até as intenções do coração. Ah, mas eu não fiz, mas você quis fazer. Jesus disse que quem olhar para uma mulher e no coração desejar, já é réu do inferno, meu amigo. E aí, meu irmão, quem vai escapar? Quem escapará, meu irmão? Negócio sério. Esse negócio é sério. Ah, não roubou, mas eu quis. Não roubei porque tinha alguém vendo. É. Eita, pegou mesmo na hora, ó. Aí não levei. Opa, tá, que sou o santo. É mesmo, né? É mesmo. Ninguém viu, né? Mas no céu quem é que tá vendo? Deus. E diz o que? O insensato no seu coração. Não, Deus já viu. Davi, irmãos, ele diz assim, Senhor, o pensamento, ele diz assim, a palavra nem chegou na minha boca. A palavra que eu ia falar, pensei em falar, nem chegou na minha boca. Você já sabe. E eu falar, hein? Deus ouviu. Deus ouviu, né? Mas Deus já ouviu. É, irmãos. Ele está falando de Deus. O Deus que vê não como o homem vê. O homem vê a aparência, porém o Senhor olha o coração. Lembra quando ele escolheu Davi? Que quando o grande profeta Samuel viu o irmão mais velho de Davi, alto, forte, bonito, cabelo enrolado de soldado, ele olhou e disse assim: eis aí o ungido do Senhor. Disse aonde? No coração, hein? Aí o papai foi lá e ouviu, ó. Aí disse: ei, Samuel, não olhe para a aparência dele não, meu filho. Não olhe para a estatura dele não, porque eu rejeitei nesse não. Esse aí por dentro, ó, é podre, não é esse aí não.
Tá vendo aquele ali? Aonde? Sim, aquele ali. Aonde? Ali. De trás do bode. Pura bode lá. Davi cuidando dos bichos. É ele, Samuel. Vai lá. Esse aí é mais novo. Menorzinho. É esse, Samuel. O homem segundo o meu coração. Porque Deus, irmãos, não vê como o homem vê. Deus olha para o coração. Amém? Deus o tempo todo, irmãos, está olhando para o nosso coração. Sabe quando estou triste. Sabe quando estou alegre. Sabe quando a minha fé está forte. Sabe quando a minha fé está fraca, quase morta. Mas eu mostro para os outros que eu estou bem. Mas, ó, Deus está vendo. Tá não, meu filho, tá não. E o diagnóstico dele é: está todo mundo perdido, ó. O negócio está ruim para todo mundo. Deus olhando e dizendo, ó, o diagnóstico, né? Glória a Deus. E o diagnóstico é esse, irmãos. Todos se corromperam. Aqui os copos, já aproveitar esses, viu? Todos se corromperam. Todos se perderam. Todos se extraviaram. Olha o 3. Juntamente se corrompem um com o outro. Ó. Junto se une para fazer o mal. Não há quem faça o bem. Nenhum sequer. Não tem quem busque. Não tem quem entenda. Não tem nada. Todo mundo se corrompeu. Esse é o diagnóstico de Deus, irmãos. Certo? Isso aqui é que os teólogos no Sínodo de Dort, em 1618 e 1619, chamaram de depravação total do homem. O homem é totalmente corrompido, depravado. Os teólogos, né, estudiosos da palavra, chegaram a essa conclusão. Por que o homem é tão ruim, tão mau? Quem é o culpado disso tudo? O próprio homem, que tem um coração mau. Jesus disse, ó, do interior do coração dos homens vem adultério, prostituição, assassinato, tudo que é ruim. Jesus falou, é do diabo. É do meio, né? O homem vê os outros fazendo e faz. Não. É do interior do coração do homem que vem a maldade. Por isso, irmão, a gente tem que ter cuidado com o nosso coração. Com aquilo que a gente olha, fala, conversa, com quem conversa. Quando a Bíblia diz não faça isso, não faça aquilo, não é só o mal que aquilo ali fora faz, não. É para não despertar, meu amigo, o monstro que está aqui dentro. Aí você vê pastores adulterando. Termina o culto, vai para um motel com as amantes. Vai quando está conversando aquele dia, né? E aí? Bicho, foi o demônio. Foi não, o demônio do pastor, né? O pastor era o demônio. Pois é. Aí a mulher descobriu e veio tocar fogo nele, ainda bem que não foi nele, né? Foi no carro. Era pior. Amém, meus irmãos? O homem é totalmente depravado. Isso, irmãos, não significa que a gente não possa fazer coisas boas. Fazemos. Até o ímpio faz o que é bom, os filhos dele, para ele, né? Mas isso significa o quê? Que a maldade está por detrás de tudo que a gente faz. É disso aí, meu irmão. Está por detrás de tudo que a gente faz, irmãos. Mas não se preocupe não. Olha o verso 5. Tomar-se-ão de grande pavor. Deus está dizendo aqui, ó. De repente, no momento, vai vir um julgamento. Deus está dizendo aqui. A gente estava falando sobre a demora de Deus. Mas para Deus não é demorado, não, irmãos. Israel disse que 1.500 terroristas foram mortos, né? Ontem falou 1.500 terroristas. Pronto.
Chegou já o julgamento deles. Por quê? Porque o julgamento veio ou no dia do juízo final ou na hora da morte. E aí direto para o inferno. Pronto. Deus está dizendo, no momento, ó, morreu, meu amigo, já vai para o juízo já. Certo? Ao homem é dado morrer uma única vez e logo depois, juízo de Deus. E no dia do juízo final é só prestação de contas. Por que tu foi para o inferno? Vamos lá, eu te explicar. Todo mundo vê. É a realidade, irmãos. Então olha o verso 5, ó. Tomar-se-ão, esse povo que come o meu povo como se fosse pão. Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Então eles, irmãos, de repente, vão ficar aterrorizados na chama do inferno. Na calamidade aqui. Se não se converter, nas chamas do inferno. Lembra do rico e do Lázaro que morreram? Um foi para o paraíso e o outro em chamas. Queimando, sofrendo, ó, de repente. Vida tão boa, meu amigo, rico, de repente. Não tinha nem um dedo molhado na água, tinha para passar na língua. Nós estava bravo lá, viu? Estava bravo. Mas no momento, irmãos, não esqueça disso. Repentinamente virá a prestação de contas, o juízo de Deus, ou pela morte, ou na vida de Jesus. Você vai chegar um momento em que Deus e o pecador, irmãos, vão se encontrar de súbito. E chegou Deus. Eita, meu amigo. Agora. Aí eu pensei que era mentira. Aí pensou. Agora vai descobrir que não é mentira. O pessoal disse que no inferno não tem ateu, né? Tem mesmo não. Quando chega lá, meu amigo, não tem nenhuma dúvida que Deus existe. Cabe o ateísmo lá, né? Pois é. Então, irmãos, vai ser desse jeito. Lembra lá de Daniel 5, no caso lá do rei Beltesazar, blasfemando, foi tomar um porre, fazer as orgias lá, e pegou o quê? Ele tinha roubado os utensílios da casa de Deus, e usou o quê? Os utensílios de Jeová. Eita, nas orgias lá, no bacanal, bebida, aí de repente todo mundo olha assim, meu amigo, uma mão gigante escrevendo na parede, a mão de Deus. A onça se desesperou. Eita, meu, acho que eu fui longe demais. Acho que agora eu me lasquei, né? Pois é, lascou mesmo. Quando o profeta Daniel interpreta lá o que estava escrito, que a mão escreveu o dedo lá, nada mais era, meu amiguinho, de juízo de Deus sobre ele, que ele ia para o beleléu, para o inferno e acabou-se por causa do que ele fez. Lembre-se do fazendeiro rico, que diz lá em Lucas 12, que diz, a terra dele estava dando muita coisa, né? Muito mantimento, muitos frutos, semente, vou preparar meu celeiro, ó, esse aqui está pequeno, derruba e faz um maior para guardar. Não dá para ninguém, tudo meu. É uma vozinha do céu, Deus falando, diz assim, ei, doido, louco, insensato. Hoje mesmo vou pedir a tua alma, tu vai morrer hoje. O que tu tem vai ficar para quem? E morreu naquele dia. Planejando e tal, de repente, ó, a maldade de Deus acabou-se com a vida dele. Lembre-se das pessoas, vai em Apocalipse 6, do 12 ao 17, no grande dia do juízo final. Que a Bíblia diz que João tem a visão. Eu vi o mar dando os mortos que morreram no mar afogado. Eu vi a morte dando os mortos, ressuscitando, né? Eu vi grandes, poderosos e vi os pequenos também, os pobres. Tinha rico, tinha pobre, tinha rico de todo jeito, diante do trono do Cordeiro de Deus, aterrorizado. O que era aquilo ali, irmãos? Juízo de Deus, o grande dia do juízo. É rico, é pobre, é branco, negro, todo jeito, meu. Vai para lá, é homem, é mulher, todo jeito. Ressuscitando para ser julgado e lançado no lago de fogo e enxofre. Tá? Pensou? O grande dia do juízo de Deus. Irmão, será
de súbito. Certo? O ímpio vai prestar contas a Deus. Vai ser assim, ó. Fechou os olhos aqui, meu amigo. Já vai estar pagando a conta já. Acabou-se. Grande dia do juízo final. Essa é uma prestação de contas. Só mostrar porquê, né? Aí depois vai de novo lá. Vamos pro diabo lá pro lado de fogo. E, ó, pra sempre. Sem ter mais jeito. Ou seja, esses aí, irmãos, que devoram o povo, vão ser condenados. Não acho que toda maldade que fazem no mundo vai ficar de graça, que não vai. Quem prega que o inferno não existe, irmãos, está equivocado. Existe. E é para lá que o ímpio vai, se ele não se converter. Deus não vai pegar essas pessoas que fazem o mal, que estupram criança, que degola, que faz a desgraça. A morrer acabou. Isso é, ó. É não, meu amigo. A Bíblia ensina, irmãos, a realidade do inferno. Para sempre. Tormento eterno. Para sempre, no nome de Deus. Por outro lado, irmãos, o 5 diz: tomar-se-ão de grande pavor o ímpio. Mas por outro lado, Deus está com a linhagem do justo. Enquanto esse grupo vai ser aterrorizado para sempre, o outro grupo que ama a Deus, irmãos, vai estar na presença de Deus, desfrutando de paz para sempre. Amém? E essa paz já é aqui, ó. Paz que excede todo entendimento, deu a guerra. Paz. Por quê? Porque Deus está com a linhagem do justo, com a linhagem do seu povo. Irmãos, perseguir o povo de Deus é perseguir a Deus. Está lá em Atos 22, 7 e 8. Quando Jesus fala para Paulo: Saulo, Saulo, porque ele persegue? Enquanto ele perseguiu o povo de Deus. Quem toca no povo de Deus, irmãos, toca no olho de Deus. Toca em Deus. É o que a Bíblia fala lá em Zacarias 2,8. Olha aí o contraste, irmãos. Enquanto os ímpios vão para a condenação, para as aflições eternas, o rebanho de Deus, o povo de Deus, irmãos, estará com Deus para sempre. É o que ele está dizendo aqui. Esse grupo que não quer saber de Deus, que diz não a Deus, vai ficar de fato sem Deus para sempre. Mas quem amou a Deus vai ficar também com ele, irmãos, para sempre. Deus, irmãos, também está esperando, olha o verso 7, a oração do seu povo. O que a gente deve fazer nesses tempos de sofrimento, de tribulação, de tanta maldade? Olha o verso 7. Tomara de Sião viesse a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, que é o povo de Deus. Israel se alegrará. Ele está orando aqui, o salmista Davi. Tomara, se de Sião viesse a salvação de Israel. Porque Sião, o Monte Sião, como a gente estudou, não foi no último culto? Em Sião estava Jerusalém. Em Sião, irmãos, estava a Arca da Aliança, nos tempos de Davi. Em Sião, dentro da Arca da Aliança, estava a presença de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus que os ímpios quebram. Estavam onde? Em Sião. Por isso ele diz: se de Sião, da presença de Deus, viesse logo salvação para Israel. Viesse logo escape, uma solução. E, irmãos, estudando aqui o texto, eu descobri algo maravilhoso. É que essa palavra salvação aqui, irmãos, é do hebraico Yeshua. Se Yeshua viesse do Senhor para Israel. Se de Sião viesse Yeshua para Israel. Sabe quem é Yeshua? É o nome de Jesus, irmão. Salvação. Lembra quando
O anjo disse assim: você chamará ele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Falando para Maria. Maria coloca o nome dele de Jesus, porque ele é o Salvador. Então aqui, irmãos, aponta para a salvação de Deus. E essa salvação tem um nome: Jesus. Yeshua. Yeshua. Tem aquele louvor: Yeshua, Yeshua, vem saltando pelos montes de Jerusalém. Yeshua é o nome do Salvador, irmãos. Então ele está clamando aqui, ó. Nós, como igreja, podemos dizer: se de Sião, se do céu viesse logo Jesus, o Salvador, o maravilhoso Salvador, irmãos, que já veio. Ele diz assim, ó: quando o Senhor restaurar a sorte de Jacó, quando o Senhor mudar o cativeiro de Jacó, como mudou o cativeiro de Jó. Irmãos, o evangelho que Yeshua trouxe, que Jesus trouxe, irmãos, é poder de Deus para salvar. Amém? Esses ímpios que ele fala aqui, irmãos, se converterem, serão salvos. Se Yeshua não voltou logo a segunda vez, Senhor Jesus, esperando o ímpio se arrepender. Às vezes esperamos nós mesmos se arrepender dos nossos pecados, para ele poder voltar e salvar. Preste atenção. Yeshua já veio, Senhor Jesus Cristo. Ele veio a sua primeira vez, como criança. E ele começou a pregar o Evangelho, irmãos. Começou a pregar: é chegado o reino de Deus. Irmãos, os pecadores podres, que nesses aqui que ele está falando, se converteram a Jesus. Por quê? Porque o Evangelho de Deus, irmãos, abre a porta do céu, os pecadores entrar. Os fariseus diziam: ele come com pecadores. Por que ele está com os publicanos? Por que ele está com Levi, que era ladrão? Era um funcionário público de Roma, ladrão, que roubava Israel. E Jesus está comendo com ele. Por quê? Eles perguntavam. Sabe por quê, irmãos? A resposta de Jesus: porque quem precisa de médico, meu filho, é quem está doente. Não é o são, não. É quem está doente. E nessa noite eu convido a você, meu irmão e minha irmã, a crer que o Evangelho do Senhor Jesus, irmãos, tem poder para salvar a nossa família, para salvar a nossa vida, para salvar as pessoas aí fora que a gente fala, que às vezes coloca um som alto e atrapalha o culto, e atrapalha o som dos irmãos mesmo aqui. O Evangelho de Jesus, irmãos, é poderoso para salvar, porque ele fala da vinda de Yeshua, o Salvador. Se de Sião viesse Yeshua, ele já veio, irmãos. O que a gente deve fazer? Pregar, anunciar. Eles perguntavam: por que Jesus come com pecadores? Porque Jesus veio salvar os pecadores, irmãos. Ou seja, pregue você e eu o Evangelho, pregue. Porque o Evangelho, irmãos, abre a porta do céu para salvar. O Evangelho, irmãos, que Jesus prega, ele transforma o pecador num homem de Deus. O Evangelho, irmãos, é esperança de mudança. E às vezes as pessoas estão tão desesperadas, sem Deus, querem tirar às vezes a própria vida, irmão, sem esperança. Aí chega a palavra de Deus, traz fé a elas, traz esperança, e elas mudam de vida. Porque o Evangelho, irmãos, é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E qual é o nosso papel como igreja? Odiar os ímpios? Não, é pregar. Estão rindo de mim. Deixe rir, meu irmão. Só pregue.
Porque é o Evangelho que transforma as pessoas. Por isso Jesus estava com Levi, o cobrador de impostos, ladrão. Por isso Jesus foi almoçar na casa de Zaqueu, baixinho, lembra? Cobrador de impostos. E lá a presença de Jesus, lá e Jesus pregando, e o homem de repente, rapaz, eu vou dar metade dos meus bens ao pobre. E quem eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais. Ou seja, você tinha coragem de confessar seus pecados para todo mundo ver? É o que Zaqueu fez, irmãos. Vamos se arrepender de tal maneira que, ó, eu roubei mesmo, mas eu vou devolver agora. 4 vezes mais é o que a lei determinava. Se eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais. Roubou um carrinho desse e a valia custa quanto? Meu amigo tinha para onde correr. 4 vezes mais você tinha que pagar. Roubou um cabrito, tem que dar 4 cabritos. Era desse jeito. E aí o homem, irmãos, confessa e diz: mas eu vou devolver, Senhor. O que é isso, irmãos? É o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Aí Jesus olha para ele e diz: ó, hoje chegou salvação nessa casa. Esse Zaqueu aqui, ó, é filho de Abraão. Jesus vai dizer, herdeiro da promessa, herdeiro da salvação também. Esse, irmãos, é o poder do Evangelho. Quero terminar com isso. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Irmãos, essa salvação já veio para Israel, para o Brasil, para o mundo inteiro. O nome dela é Yeshua. Salvação aqui é Yeshua, que é o nome de Jesus. Então pregue o Evangelho. Amém? Pregue o Evangelho. Faça o estudo da Bíblia na sua casa. Você com seu filho, marido, só vocês. Faça, meu irmão. Apresente, bota um louvor para eles ouvirem, manda uma mensagem. Ó, vamos ver, assistir aqui o culto aqui, está gravado, uma palavra. Só colocar o Evangelho, irmãos. E o resto é com Deus. Jesus disse assim: ei, fariseus hipócritas, tá vendo aí os pecadores que vocês estão dizendo, as meretrizes, as prostitutas, olha aí. Vocês estão vendo as prostitutas? Vocês estão vendo o ladrão aí? Olha o que Jesus diz, preste atenção, para religiosos que professavam que amavam a Deus, mas com as suas obras, ó, negavam a Deus. O Salmo 14, ó. Aí Jesus grita: você sabe o que está acontecendo com eles? Ó? Eles estão chegando primeiro que vocês no reino de Deus. E vocês estão ficando de fora. Sabe o que é, irmãos? Uma prostituta, um ladrão, pecadores miseráveis, entrando no reino de Deus, irmãos. É o poder do Evangelho de Jesus. Acredite. Por isso, irmãos, não vamos desanimar. Eu adoeci esses dias e saio em casa deitado para passar a enfermidade, né? E medicando, né? Aí fico assim, muito triste por não ter feito culto domingo. Ontem também não deu para fazer evangelismo. Estou aqui pregando, mas irmãos estão vendo como é que eu estou. Mas não vamos desanimar, irmãos. Não vamos deixar de evangelizar, não. Amanhã eu ver que eu estou bem, eu venho de novo. Vamos, bota a caixinha de som aqui. Ou sair de casa em casa não, para não passar nada para ninguém, né? Mas de longe mesmo aqui, vamos pregar, irmão. Vamos crer aqui ou em outro lugar. O Evangelho de Jesus, irmãos, é poder para salvar. Olha o que ele fez com você. Olha o que ele fez comigo. Ele vai fazer com esses pecadores de tudinho, ó. É poderoso para salvar. O Evangelho de Jesus muda o homem, transforma o homem, cura, liberta, leva para o céu. O Evangelho de Jesus é uma porta aberta de salvação, irmãos. E quando o ímpio ouvir, muitos vão crer. Acredite nisso. Não desanimado, quis uma vez. Quantas a gente demorou também para vir para Jesus, irmãos?
Eu me converti bebezinho, não. Eu tinha quase 18 anos já. E os irmãos que também já tinham já, foi com 18 já. Mas não viemos. Então não desista. Qual é a tua atitude para com os ímpios aí fora? Vamos orar por eles e apresentar, ó, poderoso evangelho de Yeshua, né? A salvação, se de Sião viesse. Ô, meu irmão, Davi disse aqui antes de Cristo. E você deve dizer assim, ó, graças a Deus que a salvação já veio. O nome dela é Jesus. E eu vou só pregar o evangelho. O que vai acontecer? Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, ou seja, Deus vai mudar o cativeiro dessas pessoas. A prisão que elas estão, Jesus vai quebrar, irmãos, porque Ele é mais forte que o valente. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. E vamos orar, Jesus. Não desanime não. Para a maldade, para a perversidade. Desanime não, meu irmão. Prega o evangelho, que é poderoso para salvar. Só isso. Aí você vai ver a porta aberta, os pecadores entrando. Fique de pé, em nome de Jesus, vou te orar. Aleluia, Senhor Jesus. Eu te dou graças, eu te bendigo, Senhor. Eu te exalto. Eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra, pela tua maravilhosa salvação, por Yeshua, meu Deus, que veio do céu para salvar os pecadores. Mesmo ele sabendo, meu Deus, que não tinha nem um só que prestasse. Mesmo ele sabendo, meu Deus, que todos nós estamos corrompidos. Senhor Jesus veio do céu e nele estava a vida. Essa vida é a luz dos homens. E ele, meu Deus, estando nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados, Ele nos deu vida, Ele nos deu salvação, Ele nos deu uma nova chance, uma nova oportunidade de recomeçar. Meu Deus, nós queremos fazer como Levi, que quando, meu Deus, o Senhor chamou e ele foi, atendeu o chamado de Jesus, ele deu uma festa em casa, Senhor, e chamou os pecadores. Ele chamou pessoas, meu Deus, para ouvir o Evangelho, Pai. E mais pessoas se converteram, porque o teu Evangelho, meu Deus, é o poder de Deus para salvar. Então queremos fazer assim, Pai, mostrar para o ímpio, para os pecadores, a tua palavra, Pai. Seja através do testemunho, seja através da pregação, seja através da oração, Deus, queremos apresentar e crer, Pai Santo, em nome de Jesus, que aqueles, meu Deus, que ouvirem a tua palavra, vão crer, haverão de crer, Pai, muitos haverão de crer. Se hoje, meu Deus, tem poucos, amanhã, Pai, haverá muitos, pelo poder do teu Evangelho, Senhor. E assim eu oro por estes aqui, Pai, ao nosso redor, pessoas que precisam da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, do teu fortalecimento. Senhor, venha abençoar, restaurar a vida da Ana Graça, Senhor. Sua vida, sua família. Em nome de Jesus, a irmã Ivoneide, a irmã Ivone, curar, venha libertar, venha salvar, venha abrir a porta do céu, e os pecadores venham atender o teu chamado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, meu Deus, esse povo aqui, com saúde espiritual, meu Deus, e acrescenta essa igreja, pessoas da nossa família, pessoas, meu Deus, aí fora, que elas se convertam, Pai. Em nome de Jesus.
Meu Deus, ainda há esperança para aquele, meu Deus, que está perdido, que as pessoas olham e dizem não tem mais jeito, porque para ti, Senhor, não há caso perdido. O Evangelho de Jesus, que é poderoso para salvar, não existe caso perdido, Senhor. Então, meu Deus, por isso nós oramos, salva, Pai. Salva desde o rico ao pobre. Salva pessoas na Palestina, em Israel, nos grupos, Pai, terroristas, países que se odeiam. Que teu Evangelho chegue, Pai. Transforme, salve, cure, em nome de Jesus. Cure o homem do pecado, em nome de Jesus. Porque por tuas feridas, Senhor, somos sarados. Assim eu oro, Pai, pelo teu povo, pela tua igreja, pelos irmãos que aqui estão, irmã Conceição, França, pela minha vida, minha esposa, irmã Helena, Eudes, Pai. Por todos, meu Deus, eu oro. Que a tua bênção, a tua graça venha sobre eles em nome de Jesus, Pai. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vós. Em nome de Jesus, eu abençoo de maneira especial, Deus, as criancinhas, Pai. Dá livramento ali em Israel, Pai, às crianças. Dá livramento aos velhos, a homens e mulheres, Pai. Aquela nação de Israel, a Palestina. Senhor, venha dar livramento, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Que essa guerra acabe em nome de Jesus, em paz. Em nome de Jesus. E assim eu oro, meu Deus. Amém.